e para o resgate do próprio karma. Casos assim são bastante comuns. Às vezes é necessário um esforço considerável dos orientadores dos cursos e dos grupos de estudos até conseguirem convencê-los de que eles já estão prontos. Estar pronto e não estar pronto são expressões muito usadas na tentativa de se determinar o momento certo para um médium começar a trabalhar mediunicamente. Mas, afinal de contas, o que é estar pronto? Existe uma maneira de saber quando o médium está realmente pronto. E quais seriam os requisitos que determinam esta condição? Talvez haja apenas a vontade do médium. Ele só precisa querer participar, colocar-se a serviço da espiritualidade, tornar-se disponível para o trabalho. Seja para a tarefa que for. Se o médium ainda não tiver adquirido o equilíbrio necessário para participar dos trabalhos de um grupo mediúnico, poderá fazer muitas outras coisas. Poderia cuidar da biblioteca, se o centro possuir uma, orientar as pessoas que buscam atendimento ou informações, organizar as fichas de atendimentos, marcar atendimentos nos grupos, além de muitas outras coisas. Alguém poderia considerar que tais atividades não são importantes e que só deveria começar a trabalhar no centro quando já estivesse em condições de participar dos atendimentos mediúnicos. Entretanto, um centro espírita não vive só de psicografias, vidências e incorporações. De que adiantariam todas as manifestações mediúnicas que pudessem surgir se não houvesse aqueles que trabalham na manutenção e na criação da infraestrutura da casa, que é o que possibilita o seu funcionamento como um todo? Toda atividade num centro é importante. Se alguma deixar de ser feita, terá repercussão criando algum problema mais adiante. O bom trabalhador não escolhe tarefa. Se ele está lá e disposto a ajudar, irá se sentir feliz e realizado fazendo o que estiver ao seu alcance, seja o que for. Este seria o trabalhador ideal. Que maravilha seria se todos entendessem que ninguém veio a este planeta a passeio. Que, antes mesmo de encarnar na vida atual, cada um estabeleceu para si mesmo seu plano de vida, uma missão a ser cumprida, os obstáculos a serem superados e as conquistas e metas a serem alcançadas. E que todos têm uma utilidade e uma responsabilidade, por menor que possa ser, para o prosseguimento do plano geral de evolução da humanidade. Seria ótimo se todos se dessem conta disso e cada um se tornasse um trabalhador ideal em algo. Seria o jogo onde não haveria perdedores. Todos ganhariam. Mas seria utópico pensar assim. Cada um tem seu tempo, que deve ser respeitado, e somente descobrirá suas verdades no seu próprio tempo certo. É bom ou é ruim que seja assim? Não se sabe. O que se poderia dizer é que se assim é, ou é por algum motivo, pois nada é por acaso. Mas podemos nos arriscar nesta questão e palpitar que não é bom, nem ruim. E que não há quem esteja mais adiantado do que outro no caminho evolutivo, porque não existe um só caminho. Cada uma das nossas virtudes e cada um dos nossos defeitos é um caminho evolutivo, os quais são trilhados todos ao mesmo tempo. Pode ser que em alguns deles já estejamos um pouco mais adiantados, mas estaremos mais atrasados em outros. Como cada um de nós está posicionado em diferentes estágios em nossos inúmeros caminhos, estarão criadas as oportunidades de ajuda mútua para todos. Assim, quem estiver, ou se julgar, mais adiantado em algum destes caminhos, poderá ajudar a quem estiver mais atrás. É como dizem, não há quem saiba tanto que não tenha mais nada a aprender, nem quem saiba tão pouco que não tenha nada a ensinar. Basta querer, dispor-se, arregaçar as mangas e ir à luta. Entre todos, o melhor não será o que fizer mais, mas o que fizer com mais amor. E o maior, será o que fizer com mais humildade. É uma pena que o homem tenha dificuldade para entender isso e colocar em prática na sua vida. Mesmo que ensinamentos neste sentido venham sendo repetidos há tanto tempo para a humanidade. Quantos iluminados já vieram até nós e deixaram suas mensagens neste sentido? Uma das melhores lições sobre a humildade, por exemplo, foi passada a nós por Jesus. Para os apóstolos, Jesus era o homem que estava acima de qualquer outro, era o Filho de Deus, o eleito. Sabendo disso, Jesus mostrou aos apóstolos o que era humildade através do próprio exemplo, ao lavar os pés de cada um deles. Ele poderia ter-lhes transmitido a mensagem explicando a eles tudo o que fosse preciso, mas, por mais que falasse, por mais didática que fosse a explicação, nunca teria a mesma força que o ato,
que marcou a todos por ter sido tão sublime e inesperada a lição. É assim que os grandes mestres ensinam, através do exemplo. Palavras bonitas podem sair da boca de qualquer um. É muito fácil falar. Talvez seja por isso que as pessoas notem mais e deem mais importância aos atos do que às palavras. Neste aspecto, nós, como médiuns, como integrantes de um centro espírita, temos uma responsabilidade muito grande quanto ao nosso comportamento. Tudo o que viermos a dizer um dia, terá uma importância menor diante dos nossos atos, pois estes prevalecerão e terão muito mais força. Ainda mais, se eles não estiverem de acordo com o que costumamos dizer, podendo arruinar a nossa credibilidade como médiuns e até a do centro espírita como instituição. Assim, se alguém quiser passar receita a outro dizendo-lhe que deve fazer isso ou aquilo, ou se comportar desta ou daquela maneira, deve, antes, verificar se o que ele mesmo está fazendo ou a maneira como se comporta está de acordo com a receita que pretende passar. O exemplo vale mais do que todas as palavras. Os exemplos são seguidos com mais facilidade do que os conselhos. Se analisarmos com frieza e honestidade o nosso próprio comportamento, chegaremos à conclusão que sempre sabemos exatamente o que os outros devem ou precisam fazer, embora nem sempre nós mesmos adotemos a nossa receita. Se cada um seguisse as receitas que passa, estaria aproveitando todas as oportunidades que surgiriam na sua vida para se melhorar, para se conhecer, para ajudar a quem pudesse. Enfim, para evoluir. A maior tristeza, a maior frustração, que alguém poderia encontrar, talvez seja chegar a um determinado período de sua vida, olhar para trás e constatar que apenas deixou passar as oportunidades que lhe surgiram e que estas não voltarão mais. Seria doloroso fazer um retrospecto da própria vida e encontrar várias páginas em branco que deveriam estar preenchidas com realizações que deixaram de ser feitas por preguiça, por falta de vontade, por inércia e por vários outros motivos vãos. Quem não conseguiu fazer, mas tentou, não tem estas páginas da sua vida em branco. Mesmo que lá não estejam registradas as obras planejadas, elas estarão preenchidas com a luta que foi travada na tentativa de executá-las. E uma boa luta, mesmo quando perdida, é um ótimo troféu exposto na consciência para si mesmo. É muito triste alguém chegar à conclusão que foi apenas mais um, entre tantos, que apenas passou pela vida, em branco. Não há como saber o que a vida nos reserva, mas uma certeza sempre podemos ter: para alguma coisa, cada um de nós vai servir. Depende apenas de tentar, para não chegar ao fim da vida sem ter algumas realizações como saldo. Ou, pelo menos, sem ter lutado por elas com todas as forças. O lado bom disso é que sempre será tempo de se renovar, de recomeçar a caminhada, de acelerar o passo. Mesmo que as oportunidades passadas possam não voltar mais, sempre haverá outras novas. Sempre haverá uma segunda chance. E uma terceira, e uma quarta, e quantas forem necessárias. Nunca acaba. Nem o nosso trabalho, nem as oportunidades para evoluirmos. Interação versus envolvimento pessoal. Há um cuidado especial que deve ser observado pelos médiuns em qualquer atividade no centro espírita: o envolvimento pessoal excessivo com o público ou com outros trabalhadores. Quem se propõe a lidar com a espiritualidade faz um trabalho de doação de si mesmo, do seu tempo e, por vezes, de alguns recursos materiais, devendo manter seu foco nas atividades que desenvolve no centro e nos objetivos que o levaram a desenvolver este trabalho. Um centro espírita não é o lugar ideal para se procurar estabelecer relações pessoais. É um hospital de almas. É um local de trabalho. Por maior que seja o bem-estar que se sinta lá, por mais amáveis e agradáveis que possam ser as pessoas que o frequentam ou que lá trabalham, por maior que seja a proteção que espíritos iluminados lhe dediquem, ninguém está imune ao assédio de espíritos que procuram minar as atividades ali desenvolvidas. E o meio mais fácil que encontram para isso são as fraquezas humanas. Elas são as portas que escancaramos para a entrada destes visitantes que não gostaríamos de receber. Porém, muitas vezes, nós deixamos de fazer a nossa parte para impedi-los de entrar quando nos deixamos levar por vícios morais, desequilíbrios emocionais, paixões e todos aqueles impulsos mais básicos que mexem forte conosco. Principalmente o impulso sexual. Ele é tão forte, e tão mal controlado por alguns,
que se torna um alvo fácil para ataques de espíritos de baixa vibração. Por isso, deve-se ter o máximo de cuidado com aproximações que ocorram dentro do centro espírita. Será difícil saber se ela estará acontecendo naturalmente ou através da influência de espíritos interessados em prejudicar os trabalhos da casa. Quem já não ouviu falar de algum caso de envolvimento entre médiuns ou entre médiuns e frequentadores que acabou causando prejuízos ao trabalho no centro ou provocou algum tipo de constrangimento, mal-estar ou algo mais sério? Casos assim só não são mais comuns por causa da retidão de caráter e da responsabilidade da maioria dos médiuns e da vigilância que eles exercem sobre si mesmos. Mas as tentativas do plano espiritual mais baixo são numerosas. Serão tantas tentativas quantas forem as carências que muitas pessoas sentem. Tantas quantas forem os desvios de caráter. Tantas quantas forem as ocorrências do egoísmo, do orgulho, da vaidade, da vontade do prazer fácil, além de tantas outras mazelas humanas. São zelos fragilizados na corrente que deveria sustentar uma vida. Eles são muito bem aproveitados por espíritos que se especializaram em explorá-los na guerra que travam contra as iniciativas que podem levar um pouco de harmonia e de paz aos que procuram por isso. Estes espíritos conseguem algum sucesso às vezes, dependendo do nível de desequilíbrio do encarnado e da sua capacidade de lidar com eles. Os desequilíbrios existentes são estimulados para que se desequilibrem mais ainda e para transmitir uma falsa sensação de bem-estar, de elevação do ego, de poder, além de outras. E assim, os invigilantes se tornam presas fáceis e apresentam todos os requisitos para se transformarem em instrumentos da desarmonia e da discórdia, podendo comprometer o trabalho sério e abnegado de muitos. Neste quadro, pode pairar no ar uma questão: como fica o papel da proteção espiritual da casa? Afinal, já que ela existe, não deveria atuar para evitar que tais coisas acontecessem? Bem, a coisa não é tão simples assim. Ela existe, sim, e está atuando sempre. Porém, também respeita o livre-arbítrio das pessoas e não interfere nas suas vidas. Se alguém resolve sucumbir aos seus apelos materiais ou mundanos, afastando-se do alcance das proteções do centro espírita e se aproximando das vibrações de mais baixo nível, a escolha terá sido toda sua. No momento em que o médium deixa de cumprir uma das suas primeiras obrigações, que é zelar por si mesmo, ficará sujeito a diversos tipos de interferências daninhas e ninguém irá interferir nas suas decisões. De qualquer forma, mesmo que possa parecer o contrário, a experiência que acontecer a seguir terá alguma utilidade, tanto para o médium, que aprenderá uma lição com as consequências do seu erro, como para o centro espírita, que também aprenderá a lidar com tais situações e procurará evitá-las no futuro. Outro motivo para que a espiritualidade não impeça de acontecer coisas assim é que este também é um instrumento de depuração dos centros espíritas. De tempos em tempos, uma onda de instabilidade pode passar pela casa espírita sob a forma de descontentamentos, fofocas e mal-entendidos diversos. Quase sempre, por trás disso há a atividade de organizações das trevas que se aproveitam das brechas que alguns médiuns já possuem. Manipulando energias em processos obsessivos de todo tipo, espíritos de baixa vibração procuram estimular os desequilíbrios existentes nos médiuns com o objetivo de utilizá-los para provocar desentendimentos e desestabilizar a instituição. Um bom exemplo de casos assim está descrito no livro Aconteceu na Casa Espírita. Ao final do processo, as cicatrizes dependerão de como o caso foi tratado pelos responsáveis pela casa e pelos próprios médiuns. Alguns médiuns poderão ter abandonado o trabalho, mágoas poderão ter permanecido, algumas mudanças poderão ter ocorrido, além de outras possibilidades, inclusive o fechamento do centro espírita. Mas, independentemente do que vier a acontecer, terá se cumprido o que tinha que ocorrer. Tudo será fruto do preparo das pessoas para enfrentar as dificuldades. Se médiuns saírem, será porque seus desequilíbrios eram tantos, que não conseguiram suportar a pressão que sofreram com a obsessão ou com suas consequências, sem desconfiarem que poderia haver algo errado com a situação que estavam vivendo e apenas se deixaram levar. Se houver alguém magoado, é porque está precisando exercitar o perdão, sendo irrelevante se tinha ou não razão nos acontecimentos. Se houver alguém ofendido, é porque está precisando se despir do seu orgulho. E assim por diante, qualquer que seja a situação que se crie,
Ela só ocorrerá devido às mazelas energéticas existentes entre os médiuns. Se a situação chegar ao cúmulo do fechamento do centro, será porque seus médiuns não estavam devidamente preparados para a atividade espiritual a qual se propuseram. Assim, aconteça o que acontecer, por pior que possam parecer os resultados, o saldo final sempre será positivo, pois será separado o joio do trigo e será depurada a fórmula criada pela união daquelas pessoas. E aqueles que permanecerem unidos em torno das virtudes da doutrina espírita e dos valores cristãos, firmes no seu propósito de continuar fazendo seu trabalho amoroso, reerguerão o centro espírita abalado e o farão melhor do que ele livre de interferências externas. Se isso não for possível, procurarão fazer seus trabalhos em outros lugares onde puderem trabalhar com base nos valores mais elevados. Todos estes contratempos só são possíveis de acontecer quando os médiuns permitem que haja envolvimento pessoal com os demais. Quando o trabalho espiritual passa a perder importância para o relacionamento com os outros médiuns. Quando se formam diferentes comunidades ou tribos mais ou menos fechadas dentro do centro. Quando a identificação passa a acontecer com um determinado grupo, em vez de com o centro. E então, a bomba da discórdia, da confusão e do egocentrismo estará armada, aguardando apenas que alguém acione seu detonador. Para evitar que a bomba se arme, os médiuns precisam estar conscientes do seu papel de trabalhadores espirituais e saberem que o motivo de estarem reunidos num centro espírita é o trabalho sério e responsável da divulgação da doutrina espírita e do atendimento caridoso a todos que procurarem a casa. Não é a confraternização nem a diversão. Mesmo que a companhia seja a mais agradável possível, este fato é secundário diante da importância do trabalho espiritual. Tanto que há centros espíritas que adotam uma prática bastante interessante quanto a esta questão. Dizem que, quando o nível de entrosamento entre os médiuns de um grupo é tanto que eles chegam ao ponto de se encontrarem fora dali, de se visitarem com frequência e promoverem festinhas, é chegada a hora de dissolver o grupo. Então, seus médiuns são redistribuídos em outros grupos e trazidos médiuns de outros para aquele. A justificativa para tal atitude é que o motivo da existência de grupos de trabalho espiritual é justamente o trabalho, e não o envolvimento pessoal. Quando as relações pessoais assumem uma dimensão muito forte no grupo, elas podem interferir no trabalho e se sobreporem às suas finalidades reais e aos objetivos que deveriam norteá-lo. Com o que está dito acima, não se deve entender que relações pessoais são coisas abomináveis num centro espírita. Nem que o ideal seria que fossem todos estranhos uns aos outros. Por favor, não sejamos radicais. Em tudo na vida, sem exceção, deve ser encontrado o meio termo, o equilíbrio, a dose certa. É claro que acontecem encontros sérios e se criam amizades verdadeiras originadas dentro de um centro espírita. É esperado, é normal e é saudável que se criem sentimentos fraternos entre pessoas que se unem em torno de objetivos nobres. Seria muito bom para a instituição que entre seus médiuns houvesse amizade, fraternidade, união, companheirismo, e até cumplicidade, para melhor cumprirem seus importantes papéis no trabalho com a espiritualidade e com os que buscam ajuda lá. Porém, é bom repetir, deve ser encontrada a dose certa entre a vida pessoal e o trabalho espiritual para que uma coisa não interfira negativamente com a outra. Até mesmo um grande amor pode surgir com a convivência das pessoas num centro espírita. Casos assim que foram bem-sucedidos são conhecidos por muitos. Uma união amorosa pode acontecer ali, assim como em qualquer outro lugar do mundo. As probabilidades estatísticas são as mesmas. Porém, nós não estamos tratando de matemática, mas de energias, de interações energéticas e influências obsessivas. Por isso, devemos ter mais cuidado e critério nestes casos devido às possibilidades de interferências externas que possam estar atuando. Também são conhecidos casos que provocaram muita confusão, inclusive separações, e que acabaram de repente. Da mesma forma como começaram, durando apenas o tempo necessário para que o estrago acontecesse. É claro que há o fator humano por trás destes deslizes, os quais sempre ocorrem, em todo lugar. Porém, quando se está conectado com planos espirituais diversos, e havendo interação de energias como nos casos das casas espíritas e outras instituições, espíritos de baixa vibração podem estimular desequilíbrios já existentes nos médiuns.
A atuação destes espíritos como obsessores pode fazer com que médiuns que não exercem a devida vigilância sobre si mesmos ou que estejam em desequilíbrio se percam nos seus princípios e acabem cometendo erros graves, dos quais geralmente se arrependem depois, sem entender como foram capazes de cometê-los. A solução de problemas envolvendo relacionamentos pessoais nos centros espíritas pode ser bastante complicada. Terá que haver muita sensibilidade por parte dos responsáveis pelo centro para que o estrago seja o mínimo possível, já que os danos serão inevitáveis. Por menores que sejam, sempre restará algum trauma ou desconforto entre os médiuns envolvidos que, dependendo da postura que assumirem, poderá se refletir nos trabalhos do centro. O melhor de tudo é que, apesar das possibilidades que estamos discutindo aqui, é mais fácil evitar os problemas do que criá-los ou participar deles. Bem, pelo menos é mais fácil dizer do que fazer. Cada um tem dentro de si um rebelde que precisa ser doutrinado. Um louco que precisa de sanidade. Um necessitado que precisa ter suas carências supridas. Um animal selvagem que precisa ser amestrado. Um ogro ignorante que precisa de esclarecimentos. Um marginal que precisa de um policial. Enfim, uma pedra bruta que precisa de polimento constante para refletir a luz em vez de apenas absorvê-la. Este é o trabalho que vem sendo executado por cada um de nós, encarnação após encarnação, durante toda a história da humanidade. Seu nome é evolução e sem ela seria impossível estabelecer valores e viver em sociedade, nem construir relações duradouras e nem mesmo conviver com nossas próprias famílias. O quanto cada um conseguiu avançar na sua trilha evolutiva também se reflete, é óbvio, no trabalho espiritual que se propõe a realizar. Do ponto de vista individual, para evitar a criação de problemas, bastaria que cada um prestasse atenção em si mesmo e se vigiasse todo o tempo para poder identificar comportamentos estranhos ao seu proceder normal, assim como o comportamento diferente de outras pessoas com relação a ele. Qualquer das situações pode estar sendo alimentada por influências externas interessadas em criar confusão no centro espírita ou, simplesmente, querendo gerar seu alimento energético à custa de algum imprevidente que estiver disponível. É fácil para qualquer um detectar quando mudanças acontecem ao seu redor. Mas, para alguns, pode ser difícil resistir às tentações e não se entregar a elas quando tais mudanças reforçam o ego. Criam sensação de poder ou outras situações relacionadas com o orgulho, a vaidade, a cobiça, a ganância, etc. Nestes casos, mesmo que não sejam encontradas explicações satisfatórias para as mudanças, o médium em desequilíbrio pode achar mais fácil, e mais divertido, jogar-se de corpo e alma na situação que se criou, ignorando que ela pode ser uma fogueira. Do ponto de vista organizacional, que diz respeito ao centro espírita, é preciso que os responsáveis pela sua direção ajam sempre com muito bom senso em qualquer situação que se criar. Porém, é mais importante criar soluções para que os problemas não aconteçam, do que resolver os mesmos problemas que podem ficar se repetindo indefinidamente. Para isso, é imperioso que seja focada a origem de quase todos os problemas que comumente surgem, as pessoas. Ou seja, os trabalhadores da casa. Mas é claro, sem esquecer os que a frequentam. Com relação aos seus trabalhadores, o centro espírita precisa providenciar suas formações como médiuns, tanto através do estudo como da prática, num trabalho constante. Além disso, é necessário que sejam estabelecidos critérios sérios e rigorosos para a colocação dos médiuns para trabalharem nos grupos. Quem vai se apresentar para o trabalho num grupo é alguém que, em última análise, pode ser definido como um conjunto complexo de características pessoais. Por isso, para se admitir um médium num grupo não se pode levar em conta apenas seu potencial mediúnico. Deve ser analisado tudo o que cada médium pode representar para o trabalho. De nada vale um médium que apresente vários tipos de manifestações, se ele viver causando conflito e confusão, por exemplo. Sem considerar as características pessoais dos médiuns antes de colocá-los a serviço nos grupos, o centro espírita poderá estar criando um problema em vez de uma solução. Da mesma forma, não se pode cair na armadilha de querer ajudar um médium considerando que ele precisa trabalhar a sua mediunidade e colocá-lo num grupo antes que ele esteja devidamente preparado para tal.
Além de ser um tipo de ajuda muito duvidosa quanto aos seus efeitos reais, deve ser levado em conta que este médium estará interagindo com os demais médiuns e com o público. Mesmo correndo o risco de alguém torcer o nariz, não podemos deixar de abordar uma questão polêmica para que sejam reforçados os cuidados que um centro espírita deve tomar com seus médiuns. Uma minoria chegou ao centro como um facho de luz e de amor para servir ao próximo. A maioria deles chegou, mesmo, em busca de socorro para os problemas que vinham enfrentando com suas mediunidades, quase sempre atormentadas. E acompanhando as mediunidades atormentadas de alguns deles, diversos desequilíbrios e falhas de comportamento. Assim sendo, poderíamos considerar que boa parte dos médiuns de uma casa espírita são pacientes em tratamento, tanto quanto os que a frequentam, procurando se curar de seus males espirituais através do trabalho na casa. Uns reagem bem a este tratamento, outros nem tanto. Ainda temos que considerar as recaídas que podem acontecer de vez em quando, as quais podem interferir no seu trabalho e até na imagem do centro se não forem bem administradas ou se as providências necessárias deixarem de ser tomadas. Neste contexto, ninguém poderá prever o que acontecerá se o médium for colocado para trabalhar sem serem tomados os devidos cuidados com a sua preparação e com suas condições pessoais. Só o tempo mostrará se a aposta dará certo ou não. E, convenhamos, um centro espírita não é um cassino para apostas, mas um local onde se deve desenvolver um trabalho sério e comprometido com a espiritualidade e com aqueles que o frequentam. Com relação aos frequentadores, o centro espírita não deve se limitar a encará-los apenas como pessoas que vão até lá para receber socorro espiritual. Eles são espíritos caminhando pela sua trilha evolutiva. Assim como os médiuns do centro. Com esta visão, muita coisa pode mudar no relacionamento do centro e dos médiuns com os que frequentam a casa. Um dos maiores desafios do marketing moderno é atrair os clientes até a loja para que eles consumam os produtos ofertados. Os centros espíritas, neste aspecto, têm uma boa vantagem sobre o comércio, pois não precisam fazer este trabalho de marketing. Seus clientes vão até a loja espontaneamente ávidos para consumir o produto que o centro oferece. Quantas oportunidades de venda são perdidas, não é mesmo? Mas, afinal, qual é o produto que os centros espíritas poderiam vender? Certamente, não é o bem-estar proporcionado pelo passe. Também não seriam os atendimentos para aliviar a pressão sobre os atendidos. Nem o encaminhamento de desencarnados. Tudo isso é momentâneo. Uma das funções mais nobres e mais importantes de um centro espírita deveria ser a de levar esclarecimentos sobre a espiritualidade a todos que puder alcançar. O público já existe e, mesmo que não manifeste expressamente, está sedento por informações sobre o lado espiritual da vida. Mesmo que nem saibam, as pessoas que vão a um centro espírita buscam por isso. Neste aspecto, parece que os centros espíritas perdem oportunidades de ouro deixando de atender seus frequentadores naquilo que eles estão buscando. Poder-se-ia ir muito além daqueles poucos minutos de palestra que comumente há antes dos passes, por exemplo. É um trabalho importante que leva um pouco de esclarecimento e de luz aos que assistem. Mas os centros espíritas poderiam proporcionar mais. Não só com os cursos que alguns centros mantêm com regularidade abertos ao público, os quais, aliás, são ótimas iniciativas. Porém, a frequência a um curso representa um compromisso que muitos não podem assumir por diversos motivos. É verdade, também, que há os que não querem se comprometer, mas não vamos entrar no mérito. O importante nesta questão é que o centro espírita poderia aproveitar a presença daqueles que já estão lá por qualquer outro motivo para divulgar a doutrina espírita. Excelentes resultados podem ser obtidos, por exemplo, ao se reunirem os frequentadores do centro, informalmente e sem compromisso, com um ou mais dos trabalhadores da casa para simplesmente conversarem sobre a espiritualidade. É uma experiência que apresenta resultados bastante promissores. Os assuntos surgem conforme o interesse das pessoas, que participam ativamente da discussão em vez de ficar apenas ouvindo alguém falar sobre algo que pode nem ser o que estão precisando naquele momento. Esta técnica possibilita que as dúvidas reais sejam esclarecidas prontamente para um público que varia a cada encontro. E surge cada dúvida que ninguém imaginaria que fosse capaz de existir. Porém,
Não basta apenas a vontade ou a dedicação do médium para o desenvolvimento deste trabalho. Mais uma vez, deparamos-nos com a questão da devida preparação do médium para esta atividade, já que ele fica em contato direto e estreito com o público. Tal aproximação pode resultar em consequências inimagináveis se os representantes do centro espírita, nestes encontros, não estiverem perfeitamente centrados, equilibrados e conscientes do seu papel e dos possíveis desdobramentos que daí podem surgir. O público tende a encarar o trabalhador de um centro espírita como uma pessoa especial, como alguém que possui algo a mais do que as pessoas normais, como alguém que já alcançou um grau evolutivo superior. As pessoas acham que é necessário que se seja um ser iluminado para fazer parte de um grupo espiritual. Elas podem julgar o médium como alguém que elas mesmas gostariam de ser. Ou achar que o médium tem uma luz que pode servir de guia a outros. Ou, o que é mais grave, alguém pode querer que esta luz imaginária o guie em particular. É assim que é montada a armadilha que poderá aprisionar ou mutilar os incautos, tendo como iscas a necessidade de autoafirmação do médium, a oportunidade de exercer algum tipo de poder sobre outros, a possibilidade de se salientar entre os demais, além de outras mazelas, todas elas originadas nas fraquezas e nos sentimentos inferiores do próprio médium, como a vaidade, o orgulho, a ambição e o egoísmo. Entretanto, toda isca é uma ilusão destinada a enganar a presa. Evitar a armadilha depende da preparação que o médium teve e, é claro, da sua motivação para o trabalho com o público. A preparação é importantíssima, porém deve ser dada uma atenção especial à motivação do médium. Se o que o move para o trabalho são sentimentos fraternos, baseados no amor e na caridade, por seu próprio esforço ele até poderá superar alguma eventual falha na sua preparação e conduzir de forma satisfatória seu trabalho. Se não, a melhor preparação que poderia lhe ser dada será inútil ou, pior ainda, poderá ser distorcida e usada pelo médium para fins diversos daqueles a que se destinava. Por tudo isso, é de fundamental importância que os centros espíritas fiquem permanentemente atentos aos aspectos que envolvem a interação entre os seus médiums e o público, e entre os próprios médiums, para poderem agir preventivamente para evitar os problemas que podem ocorrer. A omissão, por qualquer motivo, além de não ter como ser justificada, ainda pode comprometer os planos traçados pela espiritualidade para o centro espírita. Eis a responsabilidade que cabe a todos os médiuns que se dispõem a trabalhar sob assistência em nome de espíritos que se encontram em níveis mais evoluídos. Não só aos médiuns, mas principalmente às instituições que os abrigam. É nosso compromisso, com nós mesmos e com a evolução própria em primeiro lugar, fazer por merecer a oportunidade que nos é dada de participar de tão maravilhoso trabalho. É lamentável quando o médium cede às próprias fraquezas e cai em alguma das armadilhas que surgem à sua frente, seduzido por ilusões e por falsas perspectivas. Caminhar sobre o fio da navalha, sem se desviar, requer força de vontade e disciplina. Pode não ser fácil, mas é, com certeza, o caminho mais gratificante e o que mais irá nos aproximar das esferas espirituais superiores. É, também, o caminho onde não existirão armadilhas. Assim sendo, sigamos o caminho do meio e evitemos os desvios, por mais sedutores que possam parecer, para podermos marchar firmes em direção a Deus e à luz. Responsabilidades. Sempre que um médium estiver enfrentando dificuldades na sua atividade no centro espírita, podemos ter certeza de que ele está sofrendo de algum tipo de desarmonia ou de desequilíbrio. Sua atuação indevida ou seu comportamento impróprio são, ao mesmo tempo, um sinal de alerta para a administração do centro e um pedido de socorro do médium. Sempre que estes sinais forem detectados, devem ser tomadas as providências necessárias para ajudar o médium a recuperar seu equilíbrio e corrigir suas atitudes. Porém, o efeito da ajuda depende muito mais de quem estiver recebendo-a do que de quem estiver tentando ajudar. Não podemos esquecer que os trabalhadores de uma casa espírita, antes de qualquer coisa, são pessoas comuns, que podem ter tantos problemas a serem resolvidos quanto os que frequentam a casa. Ou mais ainda. E muito mais sérios, talvez. Só por fazerem parte de um centro espírita e parecerem pessoas especiais para quem os vê, não significa que o sejam. Como dizem, o hábito não faz o monge. Algumas vezes, pode faltar a humildade necessária para reconhecerem que, como seres humanos,
São falhos e limitados e que precisam se melhorar constantemente. Pode ser delicada a situação do trabalhador espírita que não tenha se preparado adequadamente com base em valores éticos e morais. Querendo ou não, e atribuída a ele uma posição de destaque durante os trabalhos apenas por ele fazer parte do centro. E não é difícil sucumbir ao próprio ego. Se não houver humildade nem consciência de que o médium está ali apenas porque está tendo uma oportunidade para servir ao próximo, e não para se engrandecer, suas chances de se transformar em um ex-trabalhador daquele centro são muito grandes. É uma armadilha muito séria, sempre armada para apanhar os desatentos às lições básicas da doutrina espírita. E muito fácil de ser acionada quando não há o devido preparo dos trabalhadores. Imaginemos como seria se os médiuns mal chegassem a casa e já fossem trabalhar direto nos grupos de atendimento. Criar-se uma situação bastante complicada, pois só seria possível verificar se os médiuns tinham condições de estar ali depois que já estivessem trabalhando. O risco é alto. Alguns contratempos poderiam surgir por causa disso, inclusive com médiuns tidos como experientes, apesar de se esperar que os maiores problemas aconteçam com os médiuns inexperientes. Em tese, deveria ser assim, pois, na sua maioria, os médiuns que chegam para trabalhar nos centros espíritas são excelentes pessoas, dedicados ao trabalho e disciplinados. Muitos continuam no trabalho mediúnico por vários anos. Porém, a experiência mostra que também chegam médiuns apresentando desequilíbrios profundos e vícios adquiridos porque não tiveram uma orientação adequada durante o desenvolvimento da sua mediunidade. Alguns deles podem até precisar mais de atendimento espiritual do que os consulentes que seus grupos atendem. O pior de tudo é que poderá haver quem os considere muito bons médiuns justamente por causa dos seus defeitos. Por serem espalhafatosos, por exemplo. Até mesmo alguns trabalhadores do centro poderão julgar assim. Poderiam receber todo tipo de entidade falando alto, gesticulando muito, levantando-se e se movimentando pela sala enquanto estivessem incorporados. Enfim, dariam um show acreditando que agindo deste modo estariam ajudando o trabalho, argumentando que assim passariam para os dirigentes e para o grupo impressões mais fiéis e claras sobre as entidades com as quais estavam lidando. E aí, armadilha, da qual já falamos, capturaria mais um. Encontrando público para o show, seu ego poderia se expandir, suas manifestações tenderiam a ser mais espetaculares e o médium poderia acabar se achando cada vez mais importante. Poderia chegar até a menosprezar os demais médiums achando que não faziam nada porque não eram tão enfáticos quanto ele. Ou, a bem da verdade, tão espalhafatosos. É lamentável quando alguém cai nesta armadilha. Mas isso não pode ser considerado um desperdício. Mesmo que as casas espíritas estejam sempre em busca de trabalhadores, temos que privilegiar a qualidade do trabalho em vez da quantidade de médiuns. Além do mais, não são os centros espíritas que precisam de trabalhadores. São as pessoas que precisam dos centros espíritas, seja para trabalhar e exercitar sua mediunidade ou apenas como frequentadores. Se o médium cair em alguma das armadilhas que estamos falando, será por não ter observado os inúmeros ensinamentos que nos foram passados por tantos mestres iluminados. Será por ter sido invigilante consigo mesmo. Será por ter permitido sua dominação pelo orgulho, pela vaidade e pela soberba. Felizmente, casos assim são poucos e são fáceis de detectar, permitindo que a administração da casa tome as providências necessárias para corrigir o problema, conversando e orientando o médium, aconselhando-o, encaminhando para que seja atendido em grupo, podendo chegar até o seu afastamento se não for possível uma solução. Vez ou outra é necessário tomar uma atitude mais drástica, mas raramente. Na maioria dos casos que precisariam deste tipo de providência, a questão se resolve sozinha, pois quem busca reconhecimento ou distinção não encontra o que procura em uma casa espírita séria. Então, acaba abandonando-a por sua própria vontade e sai à procura de outra que possa lhe satisfazer o ego. Pode parecer que tais afirmações são muito duras e que uma fala assim não caberia num contexto onde se deve pregar o amor, a paz, a compreensão e a solidariedade. Porém, não devemos confundir as coisas. Permissividade não é o mesmo que tolerância. Compactuar com o erro não é solidariedade. Fugir de responsabilidade só para não ter que assumir uma atitude não é compreensão.
e deixar de falar o que deveria ser falado, para que alguém não fique melindrado, não é amor. Não é admissível que um trabalhador de um centro espírita se omita ao detectar algum problema, pois existe uma responsabilidade muito grande para com os que vão até lá em busca de paz, de conforto, de esclarecimento, confiando que a instituição e seus membros são sérios e merecedores de respeito. É muito fácil prever o que aconteceria se os problemas que surgem deixassem de ser resolvidos. A instituição entraria em agonia, pois as pessoas deixariam de frequentá-la, seus membros iriam se desligando um a um e até mesmo o suporte espiritual daquela casa poderia ser retirado. Às vezes, uma atitude mais firme é necessária. Faz parte do zelo que se deve ter para que os objetivos principais sejam atingidos. É difícil imaginar que um centro espírita tenha que enfrentar problemas deste tipo, mas sempre haverá problemas em qualquer lugar onde houver seres humanos se relacionando, pois são todos diferentes. Cada um tem um nível próprio de conhecimento e de compreensão. Cada um tem sentimentos, aspirações, prioridades, pensamentos, vontades, ideias e ideais próprios, além de tantas outras coisas. Várias opiniões diferentes podem surgir ao mesmo tempo sobre uma mesma questão. E todos estarão certos, segundo suas próprias visões. É inevitável que surjam divergências. Faz parte da natureza humana. Mas não há questão ou problema, seja do tamanho ou da natureza que for, que não possa ser resolvido através do amor, da humildade, da compreensão e da razão. Será assim que sempre serão encontradas as melhores soluções, cabendo a cada um a busca pela harmonia e pelo bem comum, tendo como principal objetivo proporcionar a melhor divulgação e a melhor vivência da doutrina espírita. Preparação dos médiuns. Problemas surgem sempre, em todos os lugares, assim como soluções. O ideal seria que os problemas enfrentados pelos centros espíritas se resumissem somente às questões administrativas. Porém, o fator humano, envolvendo incontáveis variáveis, precisa de atenção especial e permanente através de grupos de estudo, palestras, leituras e cursos visando a evolução permanente dos trabalhadores, seja como médiuns ou como seres humanos. Mediunidade e humanidade andam sempre juntas e precisam ser trabalhadas ao mesmo tempo. E quanto antes, melhor. As orientações passadas aos médiuns, principalmente durante os cursos preparatórios, são muito importantes para o trabalho que irão desenvolver depois nos grupos, evitando muitos problemas causados pela falta de conhecimento. Os centros espíritas mais jovens tendem a enfrentar mais problemas relacionados à falta de preparo dos médiuns do que os mais antigos, pois estes, provavelmente, já enfrentaram os seus e conseguiram resolvê-los. Uma nova casa espírita geralmente se forma por iniciativa de um grupo de médiuns experientes que trabalham juntos há algum tempo. Como eles já têm suas bases teóricas, práticas e doutrinárias bem fundamentadas, necessitam apenas colocá-las em ação. Assim, não precisam de uma escola de médiuns. Porém, além do grupo fundador do centro, vão chegando outros médiuns, uns vindos de outros centros, outros sendo trazidos por membros da casa. Haverá, ainda, alguns que tenham passado por atendimentos como consulentes e precisam desenvolver suas aptidões mediúnicas, os quais passariam a trabalhar nos grupos após terminarem seus tratamentos. A consequência da mistura de médiuns com tendências e doutrinações diversas, ou nenhuma, é imprevisível. Na falta de uma estrutura formal para os estudos, ficaria a cargo dos dirigentes dos grupos trabalharem os médiuns novos para que desenvolvessem suas potencialidades da melhor maneira possível. Nem sempre dará certo, pois o fato de alguém ser um bom dirigente não o credencia automaticamente a ser também bom professor e bom orientador. Assim, com médiuns chegando a casa com orientações práticas e doutrinárias diversas, e outros sem qualquer orientação, apesar dos esforços dos dirigentes, começam a surgir problemas que se refletem na sintonia entre os grupos, os quais podem passar a apresentar algumas variações doutrinárias e práticas com relação às linhas mestras que o centro havia adotado originalmente. As primeiras tentativas para tentar resolver estas questões podem se dar através da promoção de reuniões e debates abertos a todos os trabalhadores da casa para a discussão dos problemas. Alguns conseguirão ser resolvidos, ou amenizados,
Mas continuará sendo impossível resolver os problemas que se originarem nas convicções mais profundas dos médiuns, que podem ser bastante divergentes por causa das suas diferentes origens doutrinárias. Por fim, como uma primeira tentativa de contornar tantos transtornos, o centro poderá criar um curso para a preparação dos médiuns, para que todos que pretendessem integrar um grupo de trabalho mediúnico no centro passassem antes por ele. Seria alocado pessoal o mais capacitado possível para ministrar o curso. Lá se aprenderia muitas coisas relacionadas à mediunidade, à espiritualidade e ao trabalho mediúnico. Provavelmente, haveria uma triagem entre os participantes no final, selecionando aqueles que teriam condições de trabalhar nos grupos de atendimento mediúnico da casa. E assim, o objetivo pensado quando o curso foi criado estaria garantido, pois todos seguiriam uma mesma orientação e caminhariam juntos na mesma direção. Será, mesmo? Inicialmente, não há dúvidas. A passagem por um curso preparatório para médiuns no próprio centro poderia corrigir eventuais desvios doutrinários ou de conduta, além de ajudar a desenvolver as características mediúnicas do médium em potencial e ensiná-lo a ter o controle sobre as manifestações. Teria aprendido que não é necessário se demonstrar qualquer coisa ostensivamente ao grupo nos atendimentos, bastando que seja comunicado ou mostrado de forma discreta. Os instrutores do curso bateriam bastante nesta tecla, advertindo que é preciso se ter disciplina e bom senso durante os atendimentos para o trabalho fluir com harmonia. Também enfatizariam que quem quisesse dar espetáculo deveria procurar um circo ou um teatro e não uma casa espírita, pois ali é um lugar onde se deve trabalhar com abnegação e humildade, sem querer se sobressair nem alcançar glórias, motivados apenas pelo amor e pela vontade de ajudar a quem estiver precisando. Mas, e depois? Como se comportarão os médiuns longe de uma rotina de estudos? Depois de completado o curso preparatório para o trabalho, eles irão para os grupos e começarão a participar dos atendimentos. Passarão por experiências diversas, tanto próprias como vendo o que acontece com seus colegas de grupo. Passarão todo o tempo descobrindo coisas e passando por muitas novidades. Isso é muito enriquecedor, mas será que estes médiuns, principalmente os novatos, terão lastro de conhecimento suficiente para assimilar o que estiver lhes acontecendo? Conseguirão, sozinhos, lidar com tantas informações novas sem distorcê-las ou mitificar os fatos? São indagações difíceis de serem respondidas. Mas podemos dizer, com relativa certeza, que uns conseguirão digerir as informações melhor do que outros e que alguns não conseguirão dar conta delas sem apoio externo. Seja qual for o caso, inclusive para os mais experientes, sempre haverá pontos obscuros entre o que o médium presencia e o que a sua mente é capaz de processar. A solução para todos os problemas originados pela falta de sustentação teórica para a atividade mediúnica é uma só: a formação de grupos de estudos permanentes, com a obrigação de participação efetiva de todos os médiuns. Só assim será possível padronizar os procedimentos de todos os grupos do centro e atualizar o conhecimento dos médiuns. Só assim haverá um direcionamento claro e objetivo indicando o mesmo caminho para todos. Só assim se poderá dizer que o centro espírita atua de determinada maneira, em vez de dizer que seus grupos atuam conforme o entendimento dos seus médiuns. Mesmo que muitos médiuns procurem espontaneamente se esclarecer, outros não o fazem por iniciativa própria. Por isso, o estudo não deve ser interrompido nunca. Nem que seja de forma obrigatória para quem não tem o hábito de estudar. Afinal de contas, cada médium é uma parte do rosto do centro espírita, daquilo que todos enxergam. Não é admissível que uma casa espírita se coloque em situações difíceis por causa de bobagens ditas ou feitas por algum médium com pouco esclarecimento. É dever de todos, principalmente da administração, zelar pela boa imagem da casa. E a imagem mais clara de uma casa espírita é o que é transmitido ao público através do contato com os seus médiuns. A técnica. Apometria. A técnica da apometria não é um assunto de abordagem simples. É necessário um estudo aprofundado para entendê-la e bom senso para aplicá-la. Por causa da quantidade de informações desencontradas e equivocadas que circulam por aí abordando a técnica, talvez seja melhor começarmos a falar sobre a apometria enfatizando o que ela não é. A apometria não é uma dissidência de nada, muito menos da doutrina espírita, como pensam alguns.
Pelo contrário, a apometria em nada a contraria. Mais do que isso, sem a doutrina espírita ampará-la, a apometria não teria valor ou significado algum. Por isso, ela não poderá ser apartada da doutrina espírita. Tanto na teoria como na prática, a doutrina espírita deve ser o sustentáculo efetivo da apometria e dos médiuns que com ela trabalham. A apometria também não é uma corrente ou um movimento de crenças, cultos ou qualquer outra coisa. A apometria também não é curandeirismo, nem se propõe a substituir as práticas médicas, como pensam e dizem alguns. Talvez estes tenham sido levados a concluir que fosse assim por influência do subtítulo do primeiro livro lançado sobre o assunto, Espírito e Matéria, Novos Horizontes para a Medicina. Porém, qualquer um que tivesse o trabalho de lê-lo, veria que as curas e os efeitos positivos sobre os consulentes se referem unicamente aos males, físicos ou não, cuja origem é espiritual ou energética mesmo para estes, nunca houve estímulo para que a medicina fosse deixada de lado. Pelo contrário, a proposta é que a medicina passe a se valer também de outros recursos, além dos normalmente usados, os quais são ineficazes para estes casos, visando sempre o bem-estar e a recuperação do doente. A apometria também não se faz. De vez em quando, aparece alguém para receber atendimento relatando que for aconselhado a fazer apometria para resolver seu caso. Pensamentos deste tipo não contribuem em nada, nem esclarecem. Pelo contrário, confundem, pois ajudam a criar uma falsa ideia de que a apometria é algo que existe por si só. A apometria é simplesmente uma técnica de trabalho espiritual, através da qual se passou a utilizar recursos que antes eram desconhecidos ou tidos como não convenientes por aqueles mais conservadores. Felizmente, hoje as mentes se encontram mais abertas e há menos preconceito e resistência contra novos rumos e orientações que possam surgir para atualizar e facilitar o trabalho de grupos de atendimento mediúnico. A apometria é o nome dado à técnica desenvolvida por José Lacerda de Azevedo a partir de estudos que ele e seu grupo iniciaram na década de 1960 em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. A base da apometria está exposta nos seus 2 livros, Espírito e Matéria e Energia e Espírito. A apometria foi ganhando adeptos e se expandindo para diversos centros espíritas, existindo hoje até grupos independentes, que não estão ligados a qualquer instituição, estudando e praticando esta técnica. Infelizmente, entre estes há os que não entenderam o que estudaram ou praticaram e acabaram desviando a finalidade da técnica. Aqueles que saem por aí propagandando feitos mirabolantes e cobrando em dinheiro por consultas prestam um desserviço imenso ao trabalho espiritual ao utilizarem algumas técnicas que dizem ser apometria. Talvez alguns até acreditem que seja mesmo. De qualquer forma, acabam causando prejuízo ao bom entendimento do que realmente é a apometria, principalmente para quem a desconhece ou conhece pouco. Talvez este seja o preço a pagar pelo pioneirismo e pela ousadia de desbravar caminhos que ainda não haviam sido trilhados. Ou por haver quem não se sinta constrangido em opinar sobre o que não conhece. Como não podemos querer consertar o mundo, e nem temos este poder, deixemos que cada um use do seu livre-arbítrio sem nos envolvermos nesta discussão. A intervenção da espiritualidade e a lei de causa e efeito acabarão separando o joio do trigo. Ocupemo-nos com o que realmente interessa, o atendimento amoroso, a caridade e observância da doutrina espírita. O nome apometria resultou da junção de 2 palavras gregas, apo, que significa além de, e metria, que quer dizer medida, em função da contagem dos pulsos energéticos utilizados na técnica para os comandos. A apometria se baseia principalmente no desdobramento espiritual dos médiums e dos consulentes e no uso consciente das energias que estão livres e disponíveis no universo. Através da apometria é possível deslocar as manifestações não físicas de encarnados do plano físico para diversas instâncias do plano espiritual e através do tempo. Deste modo se consegue, por exemplo, que alguém doente seja encaminhado para um hospital da espiritualidade para lá ser tratado, em vez de um espírito médico vir tratá-lo aqui. Ou deslocá-lo no tempo para a harmonização de situações de vidas passadas que estejam repercutindo negativamente na sua vida atual. É possível ainda enviar os médiuns desdobrados para qualquer local, desde as instâncias espirituais superiores até as profundezas da crosta terrestre. Mesmo sem nos aprofundarmos muito neste assunto,
Fica fácil constatar as vantagens que o recurso do desdobramento proporciona ao separar os corpos não físicos do corpo físico para tratá-los adequadamente ou levá-los para onde for preciso. A apometria é um assunto que merece estudo aprofundado e constante, pois sempre haverá dúvidas e fatos novos surgindo a cada dia. Será sempre bom ler os livros de Lacerda e relê-los depois de um tempo, quantas vezes for necessário. A cada nova leitura surgirão aspectos que passaram despercebidos nas anteriores, formando as pontes entre as informações que possam ter ficado desconexas. Ficará melhor ainda se for possível associar o estudo teórico com a prática no trabalho mediúnico, o que irá esclarecer muitas dúvidas, pois poderá ser constatado como acontece no mundo real aquilo que foi estudado. A apometria se desenvolveu muito desde o lançamento dos livros de Lacerda, graças a novos estudos e descobertas e ao aprimoramento das técnicas. Entretanto, estas continuam sendo as leituras básicas sobre o estudo da apometria que, em associação aos livros de Kardec, formam um ótimo sustentáculo para o trabalho espiritual. Além destas, há outras publicações que também podem e devem ser lidas para aprofundar os conhecimentos sobre a espiritualidade, pois este é um assunto inesgotável. Sendo assim, abordaremos a seguir algumas questões básicas que poderão ser úteis para sua compreensão, lembrando sempre que Lacerda precisou escrever 2 livros para expor a técnica, sendo impossível seu detalhamento nestas poucas páginas que você está lendo. Em primeiro lugar, tudo é energia. A própria matéria é muito mais energia do que matéria. Para se ter uma ideia melhor do que estamos falando, imaginemos a cidade de São Paulo, com seus mais de 1.500 km² e uma cabeça de alfinete girando a seu redor, passando sobre a cidade do Rio de Janeiro, a 400 km de distância, numa velocidade absurdamente alta. Esta seria a representação em escala aumentada do átomo de hidrogênio, o mais simples que existe, com apenas um nêutron e um próton no núcleo, a cidade de São Paulo, e um elétron, a cabeça de alfinete, girando ao seu redor. Assim, todo o espaço que existe entre o núcleo e o elétron, ou entre São Paulo e Rio de Janeiro no nosso exemplo, é vazio. Nada material existe ali, exceto, talvez, algumas partículas infinitamente pequenas que estão sendo descobertas agora e, com certeza, a energia que mantém o elétron girando ao redor do núcleo, ligando-os um ao outro. Podemos imaginar, também, o nosso sistema solar como um modelo aumentado de um átomo, tendo o Sol como núcleo e com os planetas sendo os elétrons girando a seu redor. Talvez assim fique mais clara a noção do espaço vazio que existe entre as partículas de matéria. Como tudo o que existe na Terra é formado por átomos diversos, podemos afirmar que tudo é um imenso vazio com algumas partículas fixas e outras muito menores em movimento, que se mantêm unidas apenas pela energia que as liga. Inclui-se aí o diamante, o granito e o aço mais duro. Esta energia está presente e é abundante, infinita, em tudo. Tanto entre as partículas de um átomo como em todo o espaço do universo. Pode parecer estranho, mas nós estamos tratando de apometria e de espiritualidade e, de repente, descambamos para a física, abordando as partículas atômicas. Que relação isso teria com o que estamos tratando? Aparentemente, as partículas atômicas nada têm a ver com apometria ou com espiritualidade. Afinal, elas são matéria, não é mesmo? Bem, pelo menos é isso que pensamos. Talvez, um dia, os cientistas acabem descobrindo que nem mesmo as partículas atômicas são matéria. Quem poderá duvidar? Porém, o que nos interessa neste caso é o espaço vazio que existe entre elas, o qual, na verdade, não é vazio, pois está repleto de energia. Em experimentos científicos com elétrons colocados em aceleradores de partículas, grandes máquinas produzidas para testá-los a velocidades incrivelmente altas, os cientistas se surpreenderam ao constatarem que os elétrons testados reagiam exatamente da maneira como era esperado que reagissem. Se a mesma experiência fosse repetida, mas esperando-se que acontecesse um resultado diferente, este resultado era atingido. Continuamos falando em matéria, mas agora surgiu um novo ingrediente. A vontade de quem conduzia as experiências fez com que os resultados de testes idênticos fossem diferentes. É aí que está o ponto importante da questão. A força da mente do cientista atuou sobre uma partícula de matéria, alterando seu comportamento.
Agora podemos estabelecer uma relação entre este fato e a apometria. Uma partícula de matéria, como um elétron, apesar de tão pequena, continua sendo matéria e possui a sua vibração densa característica. Se a energia mental do cientista, ou de qualquer um, pode ter influência sobre a vibração densa da matéria, mesmo que seja sobre uma minúscula porção, podemos deduzir que é possível atuar sobre as energias mais sutis direcionando para estas a nossa energia mental, ou seja, a nossa vontade. É justamente este o princípio